Hoje, o termo bronquiectasia se refere como uma dilatação brônquica irreversível. Existem muitas condições congênitas e adquiridas relacionadas ao seu aparecimento. A hipótese mais aceita para o seu surgimento é uma agressão ambiental e um indivíduo com os pulmões susceptíveis. Uma, uma característica marcante para o aparecimento são as lesões simultâneas de pequenas e grandes vias aéreas. Condições essas que afeta diretamente a limpeza das vias aéreas, desencadeando pneumonias, tuberculose, fibrose cística, discinesia ciliar, doença do tecido conjuntivo, entre muitas outras doenças. A bronquiectasia pulmonar é uma doença caracterizada pela dilatação permanente dos brônquios. Geralmente é causada por uma infecção bacteriana recorrente ou devido à obstrução dos brônquios. A doença ela apresenta diversos sinais e sintomas, na quais os principais deles podem ser falta de ar, uma dificuldade para respirar, tosse recorrente ou a tosse com apresentação de catarros ou sangue. Também há um cansaço excessivo, um mau hálito, perda de apetite e um mal-estar geral ocasionado no organismo. A doença em si ela não tem cura, então é necessário que haja consultas através do clínico geral ou de um pneumologista para que seja feito testes e avaliações para que seja detectado a doença e assim poder ter um tratamento adequado. Durante o exame clínico, dá para ser observado a presença de roncos e crepitações, a maciez e também é apresentado o murmúrio vesicular diminuído. Eu vou falar sobre o diagnóstico da bronquiectasia. Inicialmente, se avalia sinais e sintomas do paciente. Posterior a isso, são pedidos alguns exames complementares, como a radiografia torácica, que apesar de ser o primeiro exame, é o menos eficaz, a tomografia torácica de alta resolução, que é tida como padrão ouro para avaliar e diagnosticar, e alguns exames etiológicos, como a broncoscopia, dosagem de imoglobulinas, biópsia de mucosa das vias aéreas e outros exames que incluem a pesquisa de subclasses do IgG. E também deve ser realizada a pesquisa de fator reumatoide, e para todos os pacientes são solicitados hemogramas para avaliação. Vou falar para vocês agora um pouco sobre a epidemiologia, mas antes eu queria falar que a bronquiectasia ela era considerada uma doença órfã, fazendo com que ela fosse pouco notificada. E ela era pouco notificada porque ela era confundida com outras patologias respiratórias. Isso deve-se principalmente porque era pouco conhecida a fisiopatologia, o que causava a bronquiectasia. Ainda de ser ter fisiopatologia pouco conhecida, não eram feitos exames próprios para diagnóstico de bronquiectasia. Hoje a tomografia computadorizada ela é considerada padrão ouro no diagnóstico dessa patologia, fazendo com que ela seja mais notificada, como eu vou mostrar alguns números aqui para vocês. Mas antes eu queria dizer que conforme a idade, você tem mais chance de ter bronquiectasia. Quanto mais velho você for, maior a sua chance, assim como se você for mulher. Aqui tem um dado de 63% a 68%. E a taxa de incidência e prevalência pode variar de acordo com o local onde você mora. Aqui eu tenho um dado do Alasca, onde eu tenho de que a cada 1.000 habitantes, de 14 a 20 tem bronquiectasia. Eu tenho um dado do Brasil, onde eu tenho uma prevalência de 0,9 a cada 100.000 habitantes.
Esse número se deve não principalmente porque tem poucos casos de bronquiectasia aqui no Brasil, mas porque não são feitos exames mais minuciosos para diagnóstico, justamente por conta do alto custo. E eu tenho que aqui a taxa de mortalidade fica em 0,2 a cada 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, eu tenho que a cada 1.100 habitantes, 1.100 tem bronquiectasia, a taxa de mortalidade fica em torno de 10 a 16%. No Reino Unido, eu tenho uma prevalência de 1 a cada 206 homens e 1 a cada 176 mulheres. Na Espanha, essa taxa fica de 1 pessoa a cada 276 e na Alemanha, 1 a cada 1.492. Todos esses dados eles são baseados em internações hospitalares. Outra coisa também a ser considerada é que ela é uma doença de grande morbidade, o que leva a internações prolongadas. E deve-se também ao fator de que os medicamentos eles são de alto custo. O tratamento fisioterapêutico na bronquiectasia tem o objetivo de desobstruir as vias aéreas, prevenir complicações, ajudar a diminuir também as limitações físicas decorrentes da bronquiectasia, ajudar na mecânica ventilatória, além da higiene brônquica, e assim ajudar a prevenir infecções. Podemos utilizar alguns recursos como as vibrocompressões, drenagem postural, que vai drenar o líquido através de algumas posturas, expiração forçada, mobilização ativa assistido da mecânica ventilatória, além de flutter e expiração com pressão positiva, que vai ajudar ali a eliminar algumas secreções. A escolha do recurso vai ser baseada na avaliação do fisioterapeuta e a utilização desse recurso também vai partir daí, da avaliação. Vou falar agora para vocês caso clínico. Homem, 33 anos, ele apresentava episódios recorrentes de tosse associada à dispneia aos médios esforços e dor diária de moderada intensidade empontada na região do hemitórax esquerdo há cerca de 20 anos. Então, como vocês podem ver aqui, todos esses sintomas são característicos da bronquiectasia, como foi falado anteriormente. E ele vinha sentindo todos esses sintomas há cerca de 20 anos. E durante todos esses anos, ele foi diagnosticado e tratado como paciente de pneumonia. E não foi feita nenhuma investigação adicional durante todos esses 20 anos para saber se realmente era pneumonia. Então, ele era tratado como paciente de pneumonia. Ele ainda referia episódios hemoptôicos ao esforço. Depois de 20 anos, ele foi encaminhado para um hospital de referência, onde foi realizado exame físico e foi constatado roncos e frêmito tóraco-vocal reduzido. Posteriormente, foi pedida uma radiografia do tórax, onde foi constatada a atelectasia do lobo inferior esquerdo, justamente que era o lado que ele sentia dor, enquanto ele deitava em decúbito lateral. Posteriormente, foi solicitada a tomografia computadorizada, que, como eu falei anteriormente, é considerada padrão ouro para o diagnóstico, e foi visto espessamento das paredes brônquicas e perda do volume pulmonar, que é exatamente o que acontece em pacientes com bronquiectasia. Posteriormente, foi solicitada uma broncoscopia e foi encontrado corpo estranho. Então, aqui está a causa da bronquiectasia. Aspiração por corpo estranho, que é uma das causas dessa patologia. Após diagnóstico, o paciente relatou que ele ingeriu esse corpo estranho enquanto nadava aos 13 anos de idade. Então, aos 13 anos de idade, ele ingeriu esse corpo estranho e passou 20 anos sentindo essas dores devido a isso que foi encontrado. E por ele não apresentar complicações agudas, ele decidiu não procurar assistência médica. Após 6 meses de encontrar esse corpo estranho, ele foi submetido à segmentectomia, porque ele vinha sentindo muita dor, mesmo após a retirada. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens do que foi encontrado. Então, foi encontrado um pequeno pedaço de plástico dentro do brônquio desse paciente, caracterizando uma bronquiectasia do tipo focal, que pega só um segmento. Aqui está a imagem do que foi encontrado.